Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e, olha, tem um tema muito polêmico, inclusive que tem gerado polêmica recentemente, que eu quero abordar no programa de hoje. Eu recebo neste terceiro bloco o gestor dos grandes temas que envolvem a regularização fundiária em Rio Branco, a questão do aquífero. Eu bato um papo com o José Otávio, secretário de Gestão Urbana de Rio Branco. É um gestor de algumas questões bastante problemáticas da cidade, mas que traz aqui informações importantíssimas. Nós já tocamos nesse assunto anteriormente, mas com a seca do Rio Acre, com o problema da estiagem severa neste período do ano, quando o rio atingiu 1,57 m, a sua marca histórica a menor dos últimos 40 anos, esse tema foi levantado novamente, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembleia Legislativa. Os vereadores perguntando, e o aquífero? Será que se pode utilizar esta água? De que maneira se pode utilizar esta água? Qual é o cuidado que o poder público deve ter para não contaminá-lo? Como utilizar a água abundante que já se sabe através de pesquisas, de medições, enfim? E tudo isso a gente vai abordar nesse bate-papo com o secretário José Otávio. Secretário, muito boa noite. Boa noite, prazer estar aqui novamente. Prazer bater um papo contigo. José Otávio, que é um gestor de situações problemáticas de Rio Branco, né? Mas são necessários. A abordagem disso é necessária para a cidade. Não fosse isso, estaríamos numa situação pior, né? Sem dúvida. Se nós não soubéssemos hoje o que sabemos sobre o aquífero, sobre essa possibilidade de, no futuro, próximo, a médio e longo prazo, eu estou falando 10, 20 anos, nós temos essa fonte de água. O planejamento de Rio Branco, em 2006, quando fizemos a revisão do plano diretor, teria sido com outra ótica. Porque, assim, se você imaginar que a cidade de Roma, em 500 depois de Cristo, foi a primeira cidade do planeta a ter 1 milhão de habitantes, e 200 anos depois ela tinha menos de 100 mil, você fala, por quê? Né? Porque os bárbaros, quando invadiram, quebraram os aquedutos. Não tinha água. Roma só pode ter 1 milhão de habitantes porque tinha água em abundância. Ou seja, se nós não tivéssemos detectado e já tivéssemos, enquanto prefeitura, enquanto poder público municipal e com a grande ajuda do governo do estado, que criou a APA, determinou, fez o plano de manejo, nós estamos todo um processo com a comunidade que reside nessas localidades, nesse tempo, porque não é uma coisa assim, instalar o dedo, vou abrir um guaraná, plá, abrir a tampa. Não é assim, o aquífero tem toda uma fragilidade ambiental. Ele é um dom que Deus nos deixou e a gente tem que zelar muito bem por isso. Por isso estamos fazendo vários estudos, esses estudos demandam tempo, porque você tem que fazer coletas, medições, e isso não é uma coisa de um dia para o outro. É isso que a prefeitura tem feito em relação ao aquífero. Eu comecei falando do debate político. Os vereadores estão marcando para este mês, agora de setembro, uma audiência pública para debater o problema do Rio Acre. Claro que aí são vários fatores climáticos. Ontem mesmo eu conversei aqui com o secretário de Meio Ambiente, Edgar de Deus, sobre o problema da seca do Rio Acre. E, obviamente, que vão debater nesta audiência pública, os vereadores, a questão do aquífero. Como se utilizar desta água do aquífero? Em primeiro lugar, secretário, o que é um aquífero? Vamos explicar para a nossa população. Às vezes a gente trata do tema e eu me refiro àquele aquífero do Amapá, ali no 2º Distrito, onde, através de pesquisas, descobriu-se que há uma quantidade abundante de água que pode ser utilizada para abastecer Rio Branco. O que é um aquífero? Professor José Otávio. Eu não sou professor não, mas enfim. Mas já foi. Já fui. Um aquífero, na verdade, ele é, como você falou, um reservatório de água. Ele pode estar confinado, ele pode ser um oco na rocha, como é o aquífero Guarani, que tem lá no subsolo, 1 quilômetro abaixo, ou ele pode ser um aquífero aflorado, como chama-se, no caso, esse aquífero de Rio Branco. O de Manaus, o de Belém, o lá de Tocantins, são aquíferos, o de Fortaleza, que são aquíferos que abastecem, são utilizados para abastecimento público, manejados, tem que haver um longo e profundo estudo. Vamos mostrar um mapa? Mostre. Produção, por favor, coloca aquele primeiro mapa que mostra a área e a abrangência do aquífero do Amapá. Põe aí no vídeo que enquanto a gente acompanha, a gente vai comentando. Professor. Então, dá pra gente ver aí, ó, a BR-364, essa linha branca no meio da tela, e aquele triângulo que temos aqui no meio é ali a antiga corrente, ali a saída para Quinaria, Plácio Castro, ali a cidade, a volta da cidade nova, aqui em mais escuro
o Rio Acre, e essa mancha azul seria esse reservatório de água. Toda essa mancha azul, então, é o aquífero. Exatamente. Ou seja, ele abrange, inclusive, uma área muito extensa. Exato. Que se alastra pelo próprio curso do Rio Acre. Exatamente. Qual é a vantagem desse aquífero que já se descobriu? Pensava-se no início que ele tinha apenas uns 20 metros de profundidade, que seria a profundidade do Rio Acre. Já no segundo trabalho que a CPRM está terminando, nós temos equipamentos de medição mais profundos, até 100 metros de profundidade, detectou-se que essa mancha aí, ela vai até 80 metros. São duas lâminas de areia com água. Ah, bom que você explique isso, porque tem pessoas que pensam que é um buraco, não é um buraco. É como se fosse um rio subterrâneo. Não é. Ele é um reservatório, é uma cuia. É uma cuia natural. É água com areia. É água com areia. Essa água, para ser retirada, ela precisa ser decantada, por exemplo. Não, na coleta. O poço que a retira, ele tem que ter ele é diferente daquele cacimbo Amazonas, que você olha a água lá. A água vai brotando. Ele só pode ser artesiano, semi-artesiano, ou seja, tem que ter o filtro para não sugar a areia, só sugar a água. Qual é a quantidade de água nesse aquífero? É possível fazer uma medição disso? Os estudos da CPRM detectaram que se manejado, se cuidado, ou seja, cuidado é não deixar a cidade ficar em cima dele, para não haver a impermeabilização natural que uma cidade implica. Impermeabilização quer dizer asfalto, concreto, você calçar o quintal, calçar a frente, cobrir a casa. Ou seja, a água não filtra mais. Não filtra mais, porque 30% do que chove é absorvido pelo aquífero. Pelo sol. Então, nós estamos na fase de estudos do manejo desse aquífero. Qual é a quantidade de água? Tem água nele todo para 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Durante quanto tempo? Se não deixar de secar, para a vida toda. Para a vida inteira. Esse Agora, negócio de que a informação de que daria para abastecer a capital por mais de 200 anos é só uma teoria. É inverídico. É uma especulação. Porque assim, depende do cuidado. Se nós deixarmos, e nós temos conseguido isso, com a parceria da população que mora no Amapá, a APA do Amapá, o próprio governo do estado que definiu a APA do Amapá, e nós estamos protegendo um terço dessa área está protegida com a APA. Aí vem cá, secretário. E as obras que estão sendo construídas e que já foram construídas no local? Por exemplo, a UPA, do 2º Distrito, que foi a rodoviária internacional. A rodoviária internacional que está sendo construída agora. O Corpo de Bombeiros. Exatamente. O polo logístico. Foram indicados ali, inclusive o polo logístico foi retirado de lá, o SEASA foi retirado de lá, o Porto Seco, que está lá no Quinari, foi retirado de lá. Antes de saber disso, havia intenção de se concentrar naquela região por uma questão de logística propriamente dita, mas por conta do aquífero foi focado a construção do quê? Dos equipamentos necessários para a população que mora ali. Porque nós não vamos tirar o pessoal ali do Areal, do Santo Afonso, porque já está consolidado, ali é o meio do aquífero, aquela região, tá? E depois temos uma área abaixo que não está ocupado ainda, mas que poderá ser ocupado desde que, 2 pontos, vamos lá. Quais são as regras para você ocupar uma área como essa? Porque ela tem uma camada de argila, de uns 7, 10 metros, aí vem essa areia com água, que você pode usar, então você não pode colocar muito peso em cima, você não pode fazer, a drenagem é mais complicada, o esgotamento sanitário é mais complicado. Pelo plano diretor, nós facultamos essa faixa, que hoje a Chico Mendes, aquela sede da cidade lá, que já estava ocupada, tanto que o PAC 1 está colocando água, esgoto, saneamento, drenagem, para que, eu queria colocar o segundo mapa. Vamos colocar o segundo mapa. Para descontaminar o aquífero. Já tem contaminação do aquífero? Tem. Vamos mostrar a produção o segundo mapa, por gentileza, aquele mapa colorido? Tá aí. Tá aí, ó. O que é a contaminação? Essa área vermelha que você está... O quanto mais roxo, mais contaminado. Tá? Então, e essa combinação é de quê? De esgoto? Esgoto. A fossa. Você faz a fossa, ela infiltra-se pela água que está na areia. Ela tem comunicação. Essa curva vermelha lá em cima... É ali a Cidade Nova. É a Cidade Nova. Aí vem ali a 6 de agosto aqui embaixo. 6 de agosto é mais que cor aqui do mapa? Aqui? É o roxo, o segundo roxo. Tá. Esse terceiro roxo aqui é o triângulo. Ali temos o Taquari. Você vê assim, a Cidade Nova, o Triângulo, a 6 de agosto são ocupações antigas. Tá? Não tinha rede de água, não tinha rede de esgoto. Por isso... O pessoal fazia fossa e o poço. Só que o poço é a mesma água. Então, tem essa, você pode ver aqui embaixo, onde é a Vila Acre,
é menos contaminado, é o mais azul. Conforme você vai tendo ocupação desordenada, veja bem. Por conta dos dejetos. Dos dejetos você vai contaminando esse potencial. E como é que se chegou? Vocês fizeram estudos da qualidade da água nesse ponto aí, da Cidade Nova, e descobriram que a água estava contaminada? A CPRM tem metodologia para isso, não é uma coisa aleatória. Né? Em que profundidade foi? Dos poços. Todos esses pontinhos aí são poços cadastrados pela CPRM, que estão sendo monitorados ao longo do tempo, medido vazão. Agora estamos no verão. Nós estamos no terceiro verão que a gente está medindo o rebaixamento do aquífero. Perfeito. Para justamente saber, para confirmar essa medição de dá mesmo para 1 milhão de habitantes, qual a distância entre um poço e outro, como se faria essa captação, essa reservação e essa adução ao tratamento de água. Nós temos uma adutora que foi construída agora já por conta do aquífero, ligando a terceira ponte até o Santo Afonso. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente que diz que mais obras naquele local poderiam contaminar o aquífero. Um deles foi o deputado Chagas Romão, que disse da obra. Depende da obra. Ele disse que até a própria UPA é um perigo seríssimo. Se não tivesse o tratamento de esgoto que ela tem, que foi feito e para a rodoviária e para as ocupações humanas de moradia que tem lá, estamos fazendo tratamento de esgoto na Foz do Judia, que vai coletar todo aquele esgoto e levar para lá para quê? Porque hoje ele está indo através da fossa contaminando o lençol. Ou seja, você tem um cuidado. Exatamente, a questão não é pode ou não pode, é como. Como fazer. Como fazer. Esse estudo não é uma coisa que você faça de um dia para outro. Mas naquela área, por isso, naquela área é uma área que não se pode fazer residências, nessa área da APA do Amapá. Ali nós estamos restringindo a ocupação para fins residenciais. O plano de manejo já está em fase final, o governo do estado está fazendo, tem essa direção. E em todo o aquífero existe essa possibilidade nas Vai ser um verdadeiro parque ecológico ali, então. O sonho seria esse, para a gente poder imaginar Rio Branco vibrante como é hoje. E com o aquífero daqui a 100, 200 anos. Você fala de 100, 200 anos. Ora, Paris tem 1000 anos. São Paulo tem 500 anos. Como que nós temos que pensar no futuro? Claro. Aqui eu te pergunto, e como se retira essa água desse aquífero no caso de um colapso do Rio Acre? Seria rápido esse processo? Que tecnologia utilizaria? Para uma emergência na falta de água pelo Rio Acre? Como é que se resolveria esse problema? Bom, primeiro, nós precisamos dizer que o Rio Acre não vai secar. Tá? Qual é o problema? Baixou, nós temos uma bomba, todo mundo que tem poço sabe que tem que ter uma bomba, você tem que ter uma lâmina d'água. Sem dúvida. Não vai faltar água do Rio Acre, vamos começar por aí. A questão do aquífero... Quem tem alarmado, então, não precisa se alarmar. Não precisa, porque assim, se não tem profundidade suficiente para a bomba sugar, faz uma barreira provisória, com um matacão ali, gera ali na frente da antiga praia do Amapá, uma barragem. Uma barragemzinha para subir 1 metro de água. Para poder não trazer é coisa difícil, então, não, esse não é o problema. A questão do aquífero é nós estudarmos, prepararmos para que quando for necessário, porque ainda não é necessário, o Rio Acre não está contaminado por Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Cobirra, que são depositários do esgoto deles no Rio Acre, ainda não chegamos a esse ponto, tá? E não tem como o Rio Acre secar totalmente, porque não estamos num deserto, tá? Você vê esses fenômenos que acontecem. O professor Claudemir Mesquita vive dizendo que vai acabar o Rio, sim, só tem 20 anos de vida esse rio. Então, pois é, mas faz 20 anos que ele fala isso também. Enfim, eu não quero que o Rio acabe. Ele não tenha razão. Eu espero que o Rio não acabe. Se ele disse, se o Rio apartar, ele vai tirar a roupa e fazer um protesto nu ali. Eu tenho medo que isso aconteça. Pois é. Mas eu também espero que não acontecesse. Mas não temos esses indicativos, por enquanto, pelo menos do ponto de vista da manutenção das leituras que a CPRM, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro fazem. Não existe essa possibilidade hoje, nem o ano que vem. Mas digamos que o professor Claudemir Mesquita tenha razão e que daqui a 20 anos o Rio Acre seque de vez. E aí, nós já temos a tecnologia para retirar água desse aquífero? Daqui para lá, com certeza. Daqui para lá. Daqui para lá. É um negócio complicado assim, Zé? Porque assim, só para você ter uma ideia, até 1972, Rio Branco bebia da água desse aquífero através da Judia. O pessoal pensava que tirava da Judia. Não era um poço que tinha lá. Que pegava e colocava naquela caixa bonita que tem ali perto da ponte. Uma baita bonita aquela caixa. Verdade. E ali abacia Rio Branco todinho. O que aconteceu? Por não se ter conhecimento desse aquífero, fizeram vários poços
E isso é que nem quando você está doente, que começa a botar soro na tua veia e depois ela encaroça. Porque tem areia. Você não pode ficar furando aleatoriamente, porque isso gera toda uma conturbação. Então, veja, retirar água desse aquífero implica em você ter estudos, saber como, equipamento, logística. Não é uma coisa, você não vai mudar a tua base de oferta de uma hora para outra, assim, sem nenhum conhecimento, porque você pode correr nesse risco. Claro. De travar ele todo. Né? Então, assim, esse cuidado nós estamos tendo. Temos um grande parceiro, que é a CPRM, que é ligado ao Ministério das Minas e Energia. Estamos cumprindo todo o ritual que ele necessita para entrar no banco de aquíferos do Brasil. Inclusive já está catalogado. E vamos lembrar que várias capitais já utilizam água de aquífero, que já tem essa tecnologia. Não podia usar a tecnologia dessas mesmas cidades? Nós estamos usando, nós estamos usando. E mesmo assim demora esse tempo todo? Claro, Manaus começou a mexer com isso tem mais de 30 anos. É um processo longo mesmo. É longo, porque assim, nós estamos falando de abastecimento de uma cidade daqui 20 anos, 30 anos, nós estamos com 500 mil habitantes. Talvez muito mais. Então nós não estamos trabalhando assim com um parâmetro de 300 mil como estamos hoje. Nós estamos trabalhando com um parâmetro temporal. Certo. Não é uma coisa simples. Né? Gente, infelizmente nosso tempo já estourou, mas foi bastante elucidativo o bate-papo com o professor, que eu falo porque já foi professor e, claro, o assunto é interessante, a gente fala como se fosse também uma espécie de aula aqui pra gente, o secretário de Gestão Urbana de Rio Branco, José Otávio. Secretário, obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Foi muito bom o bate-papo. Eu também adorei. Eu acho que é importante a gente levar ao conhecimento da população como é que é e o que é um aquífero, como é que se tira a água, se vai precisar realmente. Um bom bate-papo esse tema aqui no Gazeta Entrevista. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos, ficam com Deus no coração e até amanhã.